o imperador Carlos Magno, em aliança com a Igreja Católica Apostólica Romana, que tentava introduzir o dízimo falando de Abraão, o pai Abraão, dizimista como o pai Abraão, para ser abençoado, e o povo não quis, não se deixou levar. Aí depois eles já botaram pressão, já ficaram ameaçando de fogo do inferno quem não fosse dizimista, o povo também não estava nem aí. Aí o imperador Carlos Magno foi o seguinte: então, quem não der o dízimo vai pagar um imposto do Estado. Aí o pessoal pensou o seguinte: poxa, se é de pagar um imposto para o Estado, então eu prefiro pagar o dízimo na igreja. Aí foi assim que introduziu na igreja. Mas nunca, jamais os apóstolos, ou os que vieram depois dos apóstolos, jamais ensinaram isso. Porque, claro, é óbvio, nós temos, o Novo Testamento tem 27 livros, você só vê 2 vezes falando sobre dízimo lá. Mateus 23, 23, que é quando Jesus está falando para os judeus, ainda no tempo da lei, que a lei só termina quando Cristo morre na cruz e ressuscita, né? E sobe ao céu, termina a lei, está consumado, termina a lei e começa a graça. Aí Jesus mandando os fariseus continuar dando o dízimo do cominho do hortelã. Por quê? Porque a doutrina do dízimo está lá em Deuteronômio 14, 22, e só dava dizimista quem era agricultor e pecuarista. Pescador não dava dízimo, outras profissões não dava dízimo, só quem era pecuarista e agricultor. Pecuarista é criador de animais, né? E agricultor é o que planta. Aí você vai ver Mateus 23 e lá em Hebreus, o autor escrevendo para os hebreus, mostrando para eles que a lei terminou, que agora nós estamos na graça. Mudou o sacerdócio, mudou a lei, enfim. Você não vai ver em momento algum nenhuma carta apostólica se cobrando disso. Nenhuma carta apostólica se cobrando disso. Ou pedindo disso, falando disso. Por quê? Porque o dízimo era dos judeus. Mesmo Jesus tendo vindo trazendo a graça, os judeus continuaram na lei, porque eles não se converteram, eles não abriram os olhos, eles não aceitaram Jesus como Messias. Os olhos deles não foram abertos, continuaram. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, o sacerdote continuava indo para o templo, oferecendo sacrifício e tudo mais, e o povo continuava dando tudo. Os judeus. Mas enfim, lá no meu livro eu vou explicar tudo isso para vocês, e tem muitos vídeos aqui falando sobre isso. Tem uma playlist aqui no meu canal falando só sobre essa questão. Dízimo, você foi enganado. Aqui mesmo, esse vídeo faz parte dessa. Esse vídeo que eu estou aqui agora ao vivo faz parte dessa playlist. Dízimo, você foi enganado. Tem dezenas de vídeos aqui, curtos, mais longos, estudos, tá? Falando, explicando sobre essa questão, tá bom? Então, mas a igreja precisa de recursos. Precisa. Ofertas voluntárias, espontâneas, sem pressão, sem ameaça, sem chantagem, mas simplesmente voluntária, espontânea, parte do coração. Cada um contribui segundo propõe no coração, não por tristeza nem por necessidade. Foi o que Paulo disse para aquela coleta que estava fazendo em Corinto para levar para os crentes povos da Judéia. É um princípio que a gente usa para falar sobre a oferta na nova aliança.